Dos jogadores que chegaram como aposta, a gente pode mencionar ali o zagueirão Edu, que tem 22 anos de idade, segundo Edmil Pinheiro, foi uma boa surpresa nessa primeira fase do Campeonato Goiano. A tendência é que fique pelo menos no elenco, dentro da composição, né, do time para a disputa das principais competições. Em relação, por exemplo, outros jogadores na parte ofensiva, o centroavante, o Felipe Costa, chegou também dentro desse mesmo patamar, e a tendência é que continue também, né? Soma aí 3 gols nos últimos 3 jogos que ele entrou, né? No segundo tempo, principalmente. No jogo da Copa Verde ele já participou dos minutos iniciais, né? Após a lesão do Gabriel Novaes. Mesmo assim, com esse bom início, a tendência é que ele fique ali, pelo menos para ser esse quarto homem na parte ofensiva do Goiás. Mas vai depender muito também, caso apareça uma proposta, enfim, ele que tem contrato até o final do ano. Em relação aos que devem deixar o Goiás, agora nesse começo de temporada, de início, né, de Campeonato Brasileiro, iniciando com o zagueirão, o Eduardo Churran, 25 anos de idade, tem contrato também até dezembro de 2023 e não entrou em campo nenhuma vez. Eu gostaria de ver o Eduardo Churran em alguma partida, pelo menos, né, do Campeonato Goiano. A tendência é que ele não tenha agradado o Guto Ferreira para nem sequer participar das partidas menos importantes, lá no comecinho do estadual, também, por exemplo, na Copa Verde, onde ficou no banco de reservas. Até as suas partidas no banco foram poucas, né? Em relação, por exemplo, nesse Campeonato Goiano, foram 5 no total. A primeira delas contra o Iporá, também participou no banco de reservas contra o Craque, Inhumas, Goianésia na Serrinha e o União Rondonópolis na disputa da Copa Verde no dia 22 de fevereiro. Depois disso nem ficou no banco de reservas nas partidas seguintes. O Eduardo Churran, que foi eleito o melhor zagueiro da Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, com a camisa do Pouso Alegre. Foram 23 partidas durante toda a temporada, com 1 gol marcado. Também já havia feito um bom campeonato mineiro com a camisa do Uberlândia no primeiro semestre. Ele que é revelado nas categorias de base do Boa Vista, do Rio de Janeiro, passou também no Arte Sul, Pérolas Negras, Rio Branco do Paraná, Sampaio Corrêa e no Uberlândia na temporada de 2021. Fez ele uma boa reta final daquele ano e também um comecinho de 2022. Quero saber a sua opinião aí sobre o Eduardo Churran, ele que é um pouco mais experiente dentro dessa nossa lista, né? Não é assim tão novinho, tem 25 anos de idade, diferentemente, por exemplo, das outras apostas, né, que tinham aí 21, 22, 20 anos, no caso do Eduardo Churran, um dos que menos agradaram, né, até mesmo porque não entrou em campo nenhuma vez com a camisa do Goiás nesse Campeonato Goiano. A tendência é que seja ou repassado para um outro clube aqui do futebol brasileiro, ou até mesmo uma rescisão contratual, e aí sim procurando outro clube para a sequência da sua trajetória. Seguindo aqui com o nosso vídeo, outro jogador basicamente nesta mesma situação. Encerrar o nosso vídeo, mais um que possivelmente não deverá seguir para o Goiás. Esse eu vejo que às vezes pode até existir uma possibilidade para sua sequência, mas vai depender muito, né, das contratações do Verdão até o início da primeira divisão, que é o zagueirão Heron, 22 anos de idade, tem contrato com o Esmeraldino até o final dessa atual temporada de 2023. Por que eu digo isso? Na minha visão, desses caras que voltaram, né, ele foi o único que voltou de empréstimo, estava no futebol europeu nas 2 últimas temporadas. Ele fez 3 partidas até aqui nessa atual temporada, sendo elas contra o Iporá, na sua estreia jogando 13 minutos, também participou de 90 minutos no jogo contra o Inhumas e mais 45 contra o União Rondonópolis. Na minha visão, jogou bem nessas suas 3 oportunidades nesta atual temporada. Gostei do Heron, principalmente ele na saída de jogo, pelo lado esquerdo do campo. Acho que pode ser um bom reserva, mas precisa de sequência. E outro ponto também, o Goiás já conta com alguns zagueiros dentro do seu elenco, né? O Sidmar, o Lucas Alter e o próprio Bruno Melo, que vem fazendo essa função. A tendência é que mais um zagueiro canhoto, assim como o Heron, chegue no elenco, e aí sim, com a chegada desse outro jogador e a presença de outros atletas, né, da base, como por exemplo o da Silva e o Ian Souto, a tendência é que o Heron seja liberado, ou por empréstimo, ou até mesmo uma rescisão contratual. Acho que um empréstimo é mais natural na sequência deste ano. Ele que passou no Vejle Clube, essa equipe do futebol dinamarquês, na temporada de 2021, foram 17 jogos por lá, até ser negociado com o Sheriff, essa equipe do futebol da Moldávia. Fez 16 partidas por lá, inclusive até o comecinho desse campeonato, do finalzinho do ano passado de 2022, até chegar no Verdão na composição do elenco do Campeonato Goiano. Estreou no profissional ainda lá em 2019, em algumas partidas do Goianão e também da Copa Verde, e em 2020 fez até que bons jogos na disputa da Série A, daquele time já todo mesclado, todo bagunçado do Goiás na reta final do ano, que quase conseguiu escapar do rebaixamento. Foram 30 partidas naquele ano, com uma assistência, né? Participou de Campeonato Goiano, Série A, Copa do Brasil e também na Sul-Americana. 2021 começou o ano como titular, naquele time também de garotos
do Campeonato Goiano. Na Série B não teve tanto espaço até ser repassado para o Vejle no futebol dinamarquês. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também sobre o zagueirão Heron, 22 anos de idade, como eu falei para vocês, tem contrato até o final dessa atual temporada de 2023. Lembrando que não é nenhum tipo de informação desses jogadores que eu passei aqui, nenhum deles está cravado que vão deixar o Goiás, apenas observando dentro do elenco. A gente sabe como é, por exemplo, o posicionamento que faz a diretoria geralmente quando os jogadores apostas, né, não vingam na disputa do Campeonato Goiano, a tendência de uma liberação. E outro ponto também, a tendência é que o Goiás tenha 3 jogadores para cada posição nessa temporada, né, de 2023. Mesmo assim, se a gente pegar, por exemplo, o que seria hoje, na minha visão, um time reserva do Goiás, já seria bom. Por exemplo, vamos colocar aí o Marcelo Rangel, né? Bruno Santos na lateral direita, os 2 zagueiros, o Edu e também o Lucas Alter, ou o próprio Cedmar, vai depender de qual vai ser o titular. Lateral esquerda com o Hugo, meio de campo Johnny Lucas, William Oliveira e Marquinhos Gabriel. Lá no ataque, Palácios, Alisson e Gabriel Novaes. Na minha visão, já com esse bom time reserva, não quer dizer que o Goiás vai jogar com esses 11 em uma eventual partida. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas, na minha visão, não precisa de um terceiro elenco com essa mesma qualidade, por exemplo, que a gente pode encontrar dentro desse elenco alternativo, principalmente, né, no ataque com o Alisson e o próprio Palácios. Tem o Gabriel Novaes, o Edu também, que se provou um bom zagueiro como uma aposta nesse começo de campeonato goiano. O Hugo começou a temporada bem ali na lateral esquerda, então algumas peças podem sim continuar no Verdão, mesmo que não tenha na teoria dentro desse terceiro time, podem complementar para a sequência do ano, como por exemplo, acho que os principais exemplos disso, né, o Felipe Bastos pode ser uma terceira alternativa dentro desse elenco. Outros garotos das categorias de base também é importante essa promoção. O Maguinho na lateral direita, nesse que ele saia também essa sequência da temporada. Lá na frente o próprio Gabriel Novaes ou mesmo o Matheus Peixoto, o Nicolas, vai depender de qual vai ser o titular e o reserva nessa sequência do ano. O Felipe Costa, o Brenner Herculano acabou se lesionando, mas enfim, acho que não necessita de um terceiro jogador para cada posição detalhadamente, e para até mesmo para você não inchar tanto assim o elenco na sequência da temporada e dar oportunidade para também os garotos que vêm do Sub-20. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essas prováveis saídas nessa atual temporada de 2023. Quem que você manteria, né, para a sequência principalmente do Campeonato Brasileiro? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para encerrar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre um volante que passou pelo Goiás nas últimas temporadas e que nesse ano, ao ficar livre, vem jogando muita bola no Campeonato Paulista, que é o Henrique Lordelo, apenas 22 anos de idade. No ano passado, algumas especulações, né, se iria ou não renovar, ele que encerrou seu contrato no começo do mês de junho, se eu não estiver muito enganado. Naquele momento houve uma prorrogação por parte da direção do Goiás após várias discussões, se iria ou não continuar. Acabou estendendo seu vínculo, entretanto, por apenas mais 6 meses, ou seja, até o final do Campeonato Brasileiro. Com o encerramento da competição, ficou livre no mercado, né, e o jovem acabou acertando com o São Bernardo para a disputa do Campeonato Paulista, da primeira divisão, também da Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. Até aqui soma 10 partidas, sendo 3 delas como titular e um gol marcado diante o Guarani, uma goleada fora de casa. Também foi titular no jogo da Copa do Brasil, neste último meio de semana, uma derrota para o Náutico, fora de casa. Ele que, como eu falei para vocês, o Goiás não ficou com nenhuma quantia financeira nessa sua negociação, já que o seu contrato se encerrou no final do ano passado. Entretanto, em relação à porcentagem, aí sim, o Goiás tem sim direito. Possivelmente mais do que 40%, 30% de uma eventual negociação futura. Ainda não consegui confirmar essas porcentagens, mas no mínimo, pelo menos aquela em relação ao mecanismo de solidariedade da FIFA, o Goiás deve ter pelo menos aproximadamente entre 2 a 3% de uma negociação futura do jogador, mas volta a precisar essa outra questão, um direito econômico, uma eventual venda futura. O Goiás tem sim uma participação de pelo menos 20 a 30% desta questão, já que o Henrique Lordelo chegou no Verdão no final da temporada lá de 2019, participando do elenco Sub-20, 2020 também participou do elenco da base, até estrear no profissional, fazendo inclusive 34 partidas, né, durante toda a sua trajetória, 18 delas na Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 14 partidas em 2020, foi bem naquela reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2021 jogou muito pouco, foram apenas 9 atuações, acho que poderia ter ganhado um pouco mais de espaço, principalmente naquela Série B do Campeonato Brasileiro, e mesmo com os volantes fracos do Goiás, né, eu diria assim, em 2022, principalmente ali na disputa da Série A, né, do Campeonato Brasileiro, o Henrique Lordelo, que é muito mais técnico, tem uma saída de jogo muito mais sustentada, com boa qualidade de aproximação,
Diferentemente, né, por exemplo, do Caio Vinícius, do Matheus Salles, o Auremir até concordo, porque precisa daquele volante de maior marcação, fez muito bem essa função na Série A do ano passado. Mas os outros, né, muito abaixo do nível de Série A do Campeonato Brasileiro, na minha visão, o Henrique Loureiro poderia ter encaixado melhor dentro desse elenco, e atualmente, né, o Goiás, que não tem nada a ver dentro dessa história, não está emprestado, tem apenas um direito econômico do jogador. Seu contrato lá no São Bernardo vai até o final do Campeonato Brasileiro da Série C, o desafio da equipe do ABC Paulista nessa atual temporada. Quero saber a sua opinião também sobre o Henrique Loureiro, jogador revelado nas categorias de base do Flamengo, natural de Brasília, e começou aí a sua trajetória no Verdão no Sub-20 lá em 2019, tendo aí 34 partidas no elenco principal. Acho um bom jogador. O Goiás, que dentro dessa questão de volante promissor nessa atual temporada, tem dois, né? Da sua base, o Nathan Melo, né? Participando de algumas partidas, e também que veio de fora, o Johnny Lucas, que também tem essa mesma faixa etária, né, de apostas dentro do elenco de cima nessa atual temporada. E quero saber também a sua visão sobre o Henrique Loureiro, começando muito bem a sua trajetória no interior paulista. Tomara que seja negociado e, por que não, render uma boa quantia para o Goiás em um futuro não tão distante. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!